Então vamos lá, chegou a hora de compartilhar um pouco sobre como foi a minha participação, na verdade a minha ida. Coincidiu, eu já estava para fazer essa viagem para São Paulo em 2023, esse episódio do Repercuto tá saindo em 24, né? Mas quis unir as duas coisas, né? São Paulo é um centro, o mundo todo tá lá, né? Um pouco do mundo todo tá lá. E como já iria fazer essa viagem, pensei, porra, vou antecipar em alguns dias e vou participar lá da Conecta Mais Música e Mercado, edição de 2023. Em 2022 também rolou, pelo que eu percebi, aquela tentativa de reaver aquela vibe, aquele clima que existia nas Expo Musics da vida. Pelo menos assim, foi o que conversei, que eu percebi com pessoas que estavam lá. Foi a minha primeira feira. E contar um pouco de detalhes, impressões, sensações, um episódio um pouco mais livre. E valeu por ter chegado até aqui, por estar em mais um episódio. Vamos embora. Repercuta. Então, a Conecta Mais Música e Mercado, edição 2023, ela foi realizada, vou até filar aqui as datas, os dias vão passando tão rápido, você vai perdendo o fluxo, dos dias 29 de setembro até o dia 1º de outubro. Cheguei em São Paulo na madrugada do dia 30, do segundo dia, manhãzinha. Aí peguei no sono e tal, tava mais frio do que eu costumo suportar. E aí eu peguei a metade da feira, eu peguei a tarde do segundo dia e o terceiro dia inteiro. E aí fiz uma fila aqui pra detalhar o máximo que eu puder. A ideia começou quando eu vi, através da página lá no Instagram, o Repercuta Podcast. Se tu não segue, eu te convido também, tem uns conteúdos que são só pra lá. E lá tu também acompanha a agenda aqui do conteúdo. Eles têm aberto credencial, né? Para quem quisesse cobrir o evento, desde lojistas a músicos, musicistas, produtores de conteúdo, enfim. E eu pensei, eu vou inscrever, né? E vai que rola, e mesmo que não rolar, se eu estiver por lá e o valor do ingresso for acessível, também vou, enfim, não importa. E aí eu recebi a confirmação do credenciamento e aí fiz esse planejamento, né? E aí saiu o mapa do evento e tal, eu fui sacar. A Conecta Mais Música e Mercado, ela é uma feira que o próprio nome indica isso. Ela tem a pretensão de juntar pessoas do mercado, enfim, pessoas envolvidas com show business voltadas para música. Desde marcas de áudio, marcas de instrumentos, produtores, artistas, a imprensa musical também. E além da feira em si, com vários estandes, também tem espaço para debates e reflexões relacionados à composição, produção musical, produção artística, produção de eventos, criação mesmo, enfim, sempre trazendo pessoas importantes também do setor musical, né? Trazendo também empresas que são referências no segmento. Em 2023 foi realizado no Transamérica Expo Center. Falar um pouco do que eu vi por lá. Primeiro, uma parada muito massa é você encontrar algumas pessoas. Não é tietar, mas que você conhece o trabalho, a pessoa tá lá acessível. E claro que esse episódio aqui ele é com recorte baterístico, né? Com segmento baterístico, que eu também ponho fé que seja a galera mais de boa. Pelo menos eu tenho percebido isso aqui no Repercuta. Bateria e percussão, no caso, inovações e experimentações com relação a isso. E aí logo de cara eu lembro que eu tava chegando, eu falei que tinha pego no sono. E aí eu recebi mensagem de dois caras que passaram pelo Repercuta. Caio Gaona e Eduardo Duna. Os dois estavam lá e se conheceram, se identificaram, né? Um lembrou do outro. Exatamente por terem participado aqui do Repercuta, e achei massa que o podcast está sendo também um ponto de encontro das pessoas, né? Eu também presentei várias pessoas que estavam lá, já também adiantando, né? Encontrei o Eduardo Duna, que participou aqui, o Caio Gaona. Foi possível também encontrar o Thiago da Percubo, uma pessoa maravilhosa, a gente trocou muita ideia, mais de um dia, inclusive os 2 dias eu encontrei com ele, eles estavam expondo. E aí eu vou misturar aqui porque tem gente que estava se apresentando e teve baterista que estava lá para se apresentar, para se apresentar tocando, para participar de algum workshop.
algum debate. A galera que tava passeando mesmo e a galera que tava expondo. Eduardo Duna e Caio Gaona, por exemplo, estavam por lá. O Duna tava também trabalhando, no caso, vinculado ao stand da Domain Symbols, né? Ele que é endosse da marca. E aí encontrei o Thiago Domingues, que estava expondo a Percubo, muito massa, muitas baterias Percubo lá. Eu tive o prazer de tocar no Percubo, muito foda, prazerzão. E presentei também os caras, as quais eu já tenho uma amizade, uma aproximação. Enfim, levando o manto, levando ali a camisa do Repercuta para presenteá-las. E aí, eu vou fazer essa geral e depois eu detalho os stands direitinho. Outro cara que eu pude conhecer, dois caras, conheci pessoalmente, o Cauê Machado, da Feel Good, muito massa, e ele tava do lado, outro ponto de encontro que o Repercuta se tornou. No stand do lado dele tava o Marconi Manzi, da Manzi Drums, da Custom Drums, que também tem a Pop Drum Shop. Os dois conversando também e também se identificaram a partir da participação no Repercuta, muito massa. E aí, por trocar ideia, eu vou passar mais agora sobre as pessoas, né? Depois eu falo um pouco geral das marcas, o que estava por lá, né? As pessoas, elas querendo ou não, elas são mais importantes. A gente conhece pessoas, né? Antes de conhecer as marcas, tudo isso é construído por pessoas. E aí deu para trocar uma ideia com pessoas como, por exemplo, o Alisson, da Spunking, que é do marketing da Spunking. E eu não vou dar spoiler, mas alguns das pessoas que eu vou falar aqui, algumas já tem convite do Repercuta amarrado aí. Se você estiver no futuro ouvindo esse episódio, já tem saído a agenda de 2024 e algumas dessas pessoas já vão estar aqui ou já estiveram aqui, a depender de quando você está ouvindo, em episódios dedicados. O Moisés Santana, que eu também troquei ideia no stand da Spunking, stand inclusive que estava lançando a linha de pratos, a Impact, que eram pratos em B10, o lançamento. Também havia o lançamento por lá das caixas de 14x8 para worship, azul e branca, né? Temáticas. E o stand da Spunk estava bem rico, com muito produto. Até peguei também os catálogos para dar uma detalhada também, muito legal. E com bastante... E enfim, o Alisson muito atencioso e conversando com a galera lá no stand. A Bibi, né? Bibi na bateria estava por lá também no stand da Spunk. Assim, eu encontrei com a Bibi em vários locais, ela se apresentando também. Eu sou fã também da Bibi. Chico Domene, claro, estava por lá. O stand da Domene estava massa, porque estava em parceria com a Torelli, uma ao lado da outra. Então tinha uma cabine assim, de acrílico, onde os caras entravam para se apresentar. E aí a galera em cima e tal. Inclusive até no meio dessa apresentação, no último dia, tem um pessoal que é mais influenciador, que tem mais seguidor, né? Tava lá Cairone, tava o Lucas Groove Online também, fazendo o trabalho deles lá. E o pessoal do Gospel Shops lá metendo nota e tal. Mas teve a apresentação de outros bateristas também, como o Igor Wilcox. Teve também o Alisson Rezende e o próprio Eduardo Duna, que eu assisti também. Na Torelli tem a coisa pra caramba por lá de produto, inovação, muita coisa voltada pra pad, pra estudo também. Troquei uma ideia rapidinha com o pessoal. De baterista por lá, encontrei o Pedro Paiva, que tava tocando com o Wash Brothers, tocando o Washboard, né? Quem mais? Daniel Alfaro, que também tem um podcast, né? Ele é voltado para independência na percussão. Thiago Belém também tava por lá. A galera que trabalha com a Torelli. E outros bateristas também, eles deram uma passadinha lá, até porque a Torelli é uma gigante, endossa muita gente, né? Enfim. Douglas de Las Casas também passou por lá. Eu vi que ele tava trocando uma ideia. Não pude trocar uma ideia com ele, mas... Porque assim, é muita gente e é aleatório. E são pessoas que aparecem em momentos que não são pré-definidos. Enfim, você vai pegando quem é possível ali naquele momento. Então acaba deixando passar um ou outro. Não tem como. Interessante também um outro stand foi o da Tonante. Tonante, que hoje é mais especializado em fabricação de violão, né? Instrumento de corda. Eu lembro que até pouco tempo um amigo me enviou uma foto de uma bateria Tonante aqui no interior de Pernambuco, numa cidade. E me bateu aquele estalo também, né? De tentar trocar uma ideia para saber por que parou a fabricação,
Enfim, porque se segmentou muito mais em instrumento de corda. A tonante estava lá presente também. Não tinha bateria nenhuma, mas estava tudo. O stand estava tudo lá montado. Outro baterista que eu pude encontrar e trocar uma ideia também, que foi no stand, inclusive, da Percubo, foi o Miguel Assis. Tem até uma performance dele com o Thiago que eu acabei gravando por lá. O próprio Chico Domena, já falei. Subi também, lá no primeiro andar tinham dois, não é nem stands nesse caso, foram duas salas grandes, com a Pearl e o Batera Clube tava por lá. E aí é massa, né? A do Batera Clube eu passei um bom tempo lá, inclusive, eu fui lá pra cima com o Eduardo Duna, a gente passou um tempinho conversando, andando pela feira. E lá em cima tinha gente pra caramba. Tinha outra cabine lá exclusiva também para o Batera Clube. Um monte de caixas especializadas lá, aquelas caixas personalizadas, né? Tinha até uma tama do Charlie Benante que eu achei fuderosa, uma caixa de 14 por 6,5 de steel, né? E tinha muito prato da BFC, inclusive, que foi massa, porque eu dei uma testadinha. Em 2023 eu ganhei o sorteio, um dos sorteios do Batera Clube 20 anos, que foi um chimbal e um splash de 10, um chimbal de 14, dry dark. E aí foi a minha chance, eu lembrei de fazer isso, eu quis testar alguns pratos que combinassem com a sonoridade desse meu chimbal. E tinha muita coisa da BFC por lá, muita coisa mesmo. Além de baterias, é claro, além de outros produtos, mas a BFC ela teve um destaque importante, né? Já que recente lançamento do Batera Club em parceria com o Chico Domenico e com o Domenico Cymbals, né? A Pearl eu lembro que eu entrei muito rapidamente também. Tinham muitas baterias clássicas assim, à mostra e levaram aquelas coisas bem topadas assim para impactar mesmo. Eu lembro que no segundo dia, quando eu voltei, eu cheguei cedo no segundo dia, eu passei manhã e tarde lá. Foi massa, foi uma surpresa muito interessante. E aí já lembrando um pouco dos stands na disposição lá da feira, né? De cara você entrava e assim, eu não sei, o que poderia dar certeza com isso seria o Daniel Neves, que é organizador, né? Mas eu acho que a parte baterística e percussiva ela teve um destaque grande. Eu não sei se é porque bateria é um instrumento grande e ocupa muito espaço, que passa essa impressão de ter ocupado mais espaço, assim, de ter tido mais adesão. É isso que eu quero dizer. Mas eu tive a sensação de que as empresas voltadas para bateria e percussão elas chegando, sabe? Tiveram ótima presença na feira. E aí logo na chegada eu lembro que tava rolando uma performance de frente, você via logo o stand da Odery e da Yamaha, logo de frente. A Yamaha, claro, tava compartilhada com outros instrumentos, com piano, enfim, né? A parte pra galera que é DJ e por aí vai. E no da Odery botaram pra fuder, assim, porque logo de cara tem aquelas baterias, assim, por natureza a Odery ela já é assim, ela não brinca em serviço, né? E tava rolando uma performance do Gerson Lima Filho, que foi um cara até que não deu pra trocar ideia. Ele tava tocando lá, eu fiz um registro também. E aí eu fui me afastando um pouco do stand pra fazer um registro melhor. Aí topei numa pessoa, quando eu olhei pra trás era Mr. Odery, ele mesmo, olhando com a cara de orgulho assim por ver o Gerson, né, tocando numa nave dele. Aí não resisti, né? Enfim, com toda a educação, a pessoa tem dado pra ser meu avô. E aí eu, com toda a educação, eu pedi licença, me identifiquei, pude tirar uma foto com ele também. Falei até da possibilidade de visitar a fábrica, ele falou que podia agendar e falar com os funcionários e tal. Peguei até o contato de um dos funcionários também. Não foi possível fazer essa visita dessa vez, mas vou voltar para São Paulo, é claro, e devo fazer essa visita por lá. Ter esse contato mesmo que mínimo com pessoas que fazem a história da bateria aqui também, sabe? Que te faz um bem sem nem saber, sabe? Ele tá trabalhando lá e tu tá aqui sonhando, tu tá se relacionando e tá te ajudando a crescer enquanto músico, né? Não é só grana, não é só venda, né? É pertencimento, é história, identificação, é tudo isso. E aí, como eu falei, a Audrey não brincou em serviço.
Eu aproveitei para passar também no stand da Yamaha. Esse estava um pouco mais disputado. Tinha uma galera, assim, você não conseguia passar muito tempo. Na da Alder também tinha algumas baterias eletrônicas. Eu quis também fazer um teste em contraste com a minha, né? Eu tenho uma Alesis Nitro. E aí eu pensei em testar outras. Testei algumas da Carlsbro, que é da Alder, né? E aproveitei para testar umas da Yamaha, que foi o que mais me chamou a atenção no stand da marca. Mas estava meio difícil. E a Yamaha é interessante. A Yamaha ela tinha o stand aberto, digamos assim, que tinha todos os instrumentos ali disponíveis para teste. E tinha uma parte tipo um mezanino fechado, onde tava rolando apresentações. Cheguei, eu lembro que quem tava tocando era o Leandro Lui, baterista. Ele tava compondo um grupo lá, uma banda. E no stand aberto eu pude testar duas baterias que estavam lá em destaque, que foi a DTX. O funcionário lá me falou que seria a penúltima na hierarquia. Isso porque a última, a mais nova, lembrando que a DTX ela ainda tem aquele visual de bateria eletrônica tradicional, digamos assim, com os pads e tal. Mas eu já me senti impactado testando ela pelo som, pelo realismo do som, assim. E eu tava me sentindo dentro de um estúdio, assim, botei um fone. Eu sei que ali tá tudo topado, inclusive o fone também. Ficou até um alerta pra mim de também comprar um fone melhor, né? Enfim, quanto a gente for puder melhorando, melhor é. E a mais recente, que é outra DTX, se eu não tiver errado, da Yamaha. Que aí, enfim, essa segunda já tem a disposição de bateria acústica. Ela lembra toda a bateria acústica, sabe? Muito boas duas, ambas com possibilidade de pedal duplo, inclusive testei. Tinha muita... Enfim, a hora que eu cheguei tinha muito menino jovem, assim, tinha muito adolescente querendo tocar e tal. E o pessoal querendo tocar o dia todinho, assim. É uma coisa que falta até compreensão em parte do público, é de saber que o cara tá ali pra testar assim também, mas não é pra fazer um show, né? Particular nem nada. É possível jams ali, você tá próximo de pessoas, você conhecer um pouco mais das configurações dos produtos, é claro. Mas a ideia não é fazer um monte de show, né? Não, longe disso. Não são performances. O foco não são as performances. Eu tô com o site aqui aberto e eu vou ao site da Yamaha, tô dizendo, pra ver se eu acho exatamente quais foram as que eu toquei por lá, as que estavam disponíveis. Entrando aqui na parte de baterias eletrônicas. De cara eu já lembrei, já tenho uma logo aqui de cara que é a DTX 10. Foi essa que eu toquei. DTX 10, exatamente. E aí tem a DTX 8, tem a DTX 6, tem a DTX 402 e por aí vai descendo, né? E a outra que eu toquei, ela foi eu acredito que tenha sido a DTX 6. Acho que foi essa, vou até clicar aqui para ter essa certeza. É isso mesmo, foi a DTX 6. Que é um pouco mais simples, mas você vai ver quando você vai tocar lá. Outro cara que eu pude encontrar e que participou do Repercuta lá no início, Gui Amaral, um dos primeiros episódios. Eu nem sabia que ele ia estar por lá, eu não estava preparado até para encontrar com ele. Alguns dos outros que eu já citei já estava preparado, já tinha marcado e tal. E foi massa, porque a gente trocou ideia. Ele estava com a namorada, a gente conversou um pouco, ele falou um pouco do momento atual, do tanto que mudou, né? Desde quando a gente gravou o episódio. Foi interessante. Eu tive uma surpresa também, porque no meio... Teve um baterista que apareceu por lá e me identificou, ele lembrou de mim, assim, tu é o cara do Repercuta, eu fui devidamente identificado, né? Meu irmão, tu gravou com Caio Gaona e tal, eu conheço ele. Eu disse, quem é você, pô? Aí era o Paolo, ele atualmente é baterista da banda 4mg, e é um cara muito bem-humorado, assim, sabe, espirituoso. E a gente conversou um pouco, até presentei ele com a camisa também, ele ficou todo feliz e tal, e desde então, inclusive, a gente vem trocando ideias. Ele tem a banda dele lá em São Paulo. Quem sabe quando voltar não vou ver uma apresentação dele.
Aí começam a aparecer alguns cascas grossas, assim, né? Os caras peso pesado, assim. Eu falei do Douglas Las Casas. E aí quem tava dando uma sopa lá foi o Cuca Teixeira. Cheguei, troquei uma ideia com ele, cara, muito receptivo também. Fiz o convite e já vou dar esse spoiler aqui. O Cuca vai passar por aqui em 2024. Se não já passou, se você já tiver ouvindo esse episódio lá na frente. Ele aceitou o convite e ele lembrou do meu trabalho também. O que é bom, né? É bom você perceber. Muitas das coisas do Repercuta eu faço sozinho e tal. Eu sou mais reservado, mais na minha. E faço minhas coisinhas quietinho. Mas é massa quando você vê que o que você tá fazendo efeito aí, né? Tá impactando, as pessoas lembram e sabem quem é você, o que é que você faz. Outro cara que eu não esperava encontrar por lá, Rold Castilho. Ele que trabalha entre várias outras bandas. Mas eu conheci o trabalho dele através, fazendo Rold para o Henrique Pucci. Ele tava por lá, ele que me viu e foi massa, assim, a gente trocou uma ideia rápida. O Henrique Pucci tava por lá também, ele tava acompanhando, né? O Rafael Castilho, que é o Rold Castilho, né? Eu conheci ele através do trabalho com o Henrique Pucci, nesse caso, na turnê com o Paul Dayano, que rolou em 2023, que deve rolar em 2024 também. Entre outros trabalhos também, o Dragon Ball in Concert, que é a orquestra que se dedica a tocar músicas do anime. E outros projetos também que ele costuma acompanhar outros artistas. Uma grata surpresa, e aí que vem essa parte da experimentação, e que foi massa ter encontrado, foi o pessoal do projeto Marionetes Percussão, que me apresentou um instrumento de percussão por lá que está em fase de patente, inclusive, que é bem experimental, assim, se toca em pé. Ele até tocou para mim lá, eu experimentei também o instrumento, e que são sons que lembram, inclusive, não sei, assim, tem... Para ficar mais fácil de explicar, uma coisa que lembre washboard, mas com coisas de New Orleans, sabe? Aquela coisa com sinos e tal, aquelas coisas de fanfarras também, uma mistura de elementos. Eu estou falando dos timbres e com instrumentos até simples, com material simples, inclusive, campanas, alumínio, borracha, madeira, enfim. Achei interessante. Aí nessa coisa, o aleatório, né? Porque você acaba encontrando pessoas próximas, mas que estão distantes, né? Próximas por um motivo. Tô dizendo isso porque em um dos stands que eu fui, e eu vou detalhar o restante dos stands, mas um especial foi da AG Percussion, em que eu passei já no final da feira para dar uma sacada. E aí o sotaque de Recife é inconfundível, né? O stand da AG Percussion é encabeçada pelo artista músico luthier, o Alessandro Alejo. Quem eu conheci por lá foi um dos caras que endossa por ele, o Giba Campelo, que é daqui de Recife, já mora no Rio há mais de 30 anos. E aí ele tirou uma onda comigo, começou a brincar e tal. Eu acho... Engraçado que no início eu achei que ele tava tendo uma onda, ele tava me imitando e tal, ele não fosse daqui. Mas aí depois ele foi detalhando coisas, inclusive, tu é de que área de Recife? Eu fui falando Zona Norte, Zona Norte tem tal artesão, que a gente tem, por exemplo, a Abílio Sobral aqui. Tu comprava a baqueta lá, e de fato eu comprava a baqueta lá. E ele foi falando assim, não, depois ele foi, dentro do sotaque de Recife, ele foi me contando um pouco da história dele, foi interessante. Participou do Sagrama, a banda Sagrama e tal, e só vem ao Recife pra ver a mãe. Ele muito receptivo e a gente ficou esse contato também, a gente vem trocando ideia desde então. Mas deixa eu detalhar também os outros stands. Falei da G Percussion, deixa eu ver aqui o restante. A gente teve eu passei também pela W Incent, são baquetas suecas, uma marca que começou em 92. Passei por lá rapidamente, assim, tive contato, né? O que eu vou contar aqui é o que eu tive contato em stand rapidamente, ou que passou por mim alguma propaganda, algum material. A GSB, áudio e vídeo, esse stand ele foi bem movimentado com a galera de instrumento de corda, guitarra, baixo. Mas claro, os cabos lá, a parte técnica também era destinada à microfonação de bateria. Istambul, a GOP, os pratos, né, handmade. Uma iniciativa muito massa, eu fiquei curioso lá no início, e um rapaz me explicou, um produto inovador que na verdade, no fim das contas, para resumir, ele promove a inclusão de pessoas que têm problemas de audição na música, através de vibrações
e associando cada vibração. E aí a vibração você pode pensar em acordes, pensar em timbres, em batidas, o que quer que seja ali. Enquanto um pad, parece um pad, inclusive visualmente, uma mesa de pads, e que se relaciona também cada timbre, cada som a uma cor. E também no impacto durante a performance, as cores também elas vão sendo emitidas a partir dos amplificadores. Achei foda isso, tanto na questão da inclusão, como também na performance mesmo, né? De shows, enfim, de bandas. É o MIDI-TA, instrumentos MIDI sem fio para tecnologia assistiva. Tem um folder lá, ele me convidou a tocar também. O folder explica o uso em rede com até 5 instrumentos simultâneos graças ao exclusivo receptor USB sem fio para computadores Windows e ou celular Android, compatível com os principais programas de computador e aplicativos de áudio do mercado. São 3 produtos. É um que lembra um teclado, mas com pads, é o Big KBD. O board som, ele lembra realmente um quadro branco com círculos coloridos. E o giro som, que esse, se eu não estiver errado, era mais conectado com os amplificadores mesmo. A RMV também estava por lá. A casa do Hold, também troquei uma ideia com um dos integrantes da banda Cucamonga, que é uma banda que toca um estilo do Dixieland Jazz, e no lugar do baterista, no caso, no lugar do percussionista, o washboardista. Me passou até o contato do percussionista dele também. Quem estava lá também foi a Koenigs Brasil, que é uma empresa sobre sistema de segurança para instrumentos musicais. Achei interessante. Também estava presente no evento. A Acoustic, que é especializada em acústica. Tem tratamento de salas e espaços. E a Rockstone também, que, deixa eu ver aqui, focada em quê? Peguei o catálogo sem nem saber. Sim, era cabos, toda essa parte de fiação, né? Estavam por lá também, tripés e tal. E era isso. Deixa eu pegar aqui, peguei aqui o mapinha da Conecta para ver se eu deixei passar alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Eu falei, sim, até tem um stand também da Sonotec, tinha coisa pra caralho lá também. Na nossa parte baterística tinha muita coisa da Gretsch, né? As marcas que estão dentro do guarda-chuva. A Latin Percussion, que é a LP. Era uma coisa que estava mais parecendo uma loja mesmo. Se você passava, tinha stand que parecia realmente era mais aconchegante. Você tinha espaço para entrar, para sentar. Outras eram uma coisa muito, muito chapada, parecendo uma fachada de loja, sabe? Mas cada um fez o seu melhor, com certeza. Aí tivemos a Yamaha, a Odery, sim, junto com a Odery, a Carlsbro, junto com no guarda-chuva ali, né? E tem também a Bronze, que são os pratos dele. A Yamaha grandona. Spank eu já falei da Tonante também, estava próxima. A Santo Ângelo também nos cabos estavam por lá. A Torelli com a Domene lá para trás. E a gente tem também a Kiss FM, a rádio. Tem uma sala de imprensa com influenciadores por lá. E o Lounge Handmade, que são os artistas custom, né? E aí lá tinha deixa eu ver aqui, para bateria. Tem a G Percussion e a Percubo juntos. A Pé de Gorila estava lá também, o Rafael Mota, expondo produtos. Sim, vinculado ao Rafael, um contato que fiz também e que vai vir para o Repercuta. Outro spoiler é o Douglas Bueno. A gente estava conversando. Inclusive, encontrei o Douglas com outro cara que se tornou um contato pessoal também, uma pessoa próxima, que eu fico feliz, um contato mais recente nessa jornada do Repercuta, que é o Paulo da KDS, a King Drum Story, e que a gente trocou ideia lá também, até por internet, que ele é muito próximo do pessoal dos Doidos da Bateria, Macaxinha e o Rafa Oliveira, que são os caras que encabeçam a página, o perfil e tal. E aí o Rafa até falou pra mim, olha, Paulo tá aí, procura ele por aí. E estreitou, né, essa amizade. E aí estavam o Douglas e o Paulo conversando. Douglas é um cara que trabalha com a Pé de Gorila, que trabalha com o Rafael Mota, mas já trabalhou com a Orion, trabalha em outras empresas. Tem a escola dele lá em Sorocaba. E foi um cara que muito fácil de lidar também, a gente trocou ideia. Temos um amigo em comum aqui em Recife, ele que é um brother de vida do Lulu Batera, que é outro cara que passou aqui no Repercuta. Procura aqui também, que esse episódio tá disponível. A gente veio trocando ideias, assim, a gente rachou um Uber de volta, porque o Expo Center é mais afastado do centrão de São Paulo e tudo é muito mais caro de deslocamento. A gente trocou uma ideia voltando, e é outro cara que eu já fiz o convite e que já aceitou e que chega no Repercuta em 2024. A Manzi, que eu já falei. Sim, e também o stand da Extreme Ears, que eu pude experimentar alguns fones muito fodas, assim. Vale lembrar que lá no evento também teve uma sala que foi chamada de Sala Rita Lee, que ela contava com shows e eventos e debates
foi uma programação que contou com bateristas também, né? Porque a gente teve no primeiro dia, tivemos uma atividade chamada Gospel versus Rock, o que tem em comum, que foi com Denis Cruz e Gilson Naspolini, e também com presença de Alexandre Fininho. E aí nenhuma dessas atividades eu consegui pegar, nenhuma, porque tava rodando assim pra baixo. E quando eu corria lá já tava rolando, eu tava terminando e tal, enfim. A gente teve um painel sobre influência na internet com o Lucas Groove Online, Armando Viana e o Wendel Azevedo. O workshop com o Vitim, o workshop com o Biel Salles. Teve o Lúcio Maia também com a banda dele, foda, gosto demais. E no último dia a gente teve um workshop do Douglas Las Casas. E sim, uma coisa que eu perdi que não rolou, o Claudio Infante teve lá para receber um prêmio pelos anos com a Pearl. E tivemos também um painel que contou com Chico Domene e Cuca Teixeira, né? Parceria que estava ali fresca no momento da feira e que também abrilhantou aí, tornou ainda mais rica essa experiência da Conecta Mais Música e Mercado. Pelo que eu conversei também, para quem tem experiência com Expo Musics, a Conecta estava bem menor mesmo, mas é uma tentativa de retomada aí. A promessa para 2024 é que seja até maior do que foi 2023. E vamos ficar ligados, vamos ver. Mas o que eu posso dizer em linhas gerais, vale a pena ir, vale demais a pena ir. Talvez pra gente daqui de Recife, ou pra você que tá distante de São Paulo, e exclusivamente para isso, eu não sei se vale, por conta do custo. Eu aproveitei o momento, que já tava de férias mesmo, já iria de qualquer forma. Vale talvez você programar pra fazer várias outras coisas, que São Paulo não para. Mas que vale a pena ir, vale demais. Assim, lembra um pouco essas feiras que a gente encontra que tem no Brasil inteiro. Feiras de agronegócio, feiras de artesanato, feiras para demonstração de equipamentos novos. Tem feira pet, tem feira de uma penca de coisa. Lembra um pouco isso, lembra. Mas se você souber sair um pouco do superficial, sabe? De não ficar naquela broderagem da coisa, naquela blogueiragem da coisa. Se você quiser de fato explorar, tem muita coisa para explorar e acho que eu consegui fazer isso. Eu tirei o melhor proveito possível dessa edição que eu pude estar por lá e prazerzão também, dividir isso com vocês também, para tornar tudo mais próximo. Vale a pena? Vale demais. Não só para baterista, inclusive. Se você for guitarrista, tecladista, enfim, tu vai ter a oportunidade de conhecer gente, oportunidade de fazer parcerias, experimentar produtos, fazer negócios, inclusive, enfim. É válido demais. Dá uma movimentada no mercado também, no cenário. E aí, como bônus, deixa eu falar um pouco também nessa coisa que envolveu toda essa ida. Enfim, encontrei outras pessoas que convergem aqui pro conteúdo do Repercuta, amizades que fiz, sinceras, para além da música. Enfim, pessoas de trocar várias ideias pra vida mesmo. Que aproveitei essa ida e, para além da feira, eu pude encontrar. Começando pelo Irá Moreira, baterista, professor, pesquisador. Ele me deu a honra, inclusive eu fui hóspede dele por lá. Ele não foi pra feira, mas já é uma amizade que a gente vem construindo há um tempo. Desde a época que eu convidei ele para participar aqui do episódio 50. Se tu não ouviu, volta lá e ouve, tá muito massa o episódio. O Irá ofereceu a casa dele também e foi massa passar uns dias por lá. A gente trocou várias ideias sobre música também. Eu cheguei a ver o Irá tocando também com a banda de jazz tradicional. E a gente conversou muito das diferenças lá de São Paulo. Eu contei coisas aqui de Recife também, como é que funciona. E trocou ideias também com relação à vida mesmo, ao consumo de música, ao raciocínio artístico mesmo, a leitura de mundo a partir da música, a partir da arte, filosofia, enfim, a partir do que a gente tem na bagagem. Outro cara que estava na feira, mas que não deu para encontrar e que me deu a honra de visitar o espaço dele, trocar uma ideia presencial com ele, Darcy Marola, professor. Foi uma coisa em conjunto, porque eu fui visitar o Darcy, ele me mostrou o espaço dele, onde ele dá aulas. A gente conversou bastante, ele me presenteou com a baqueta dele, a assinatura dele, e a gente trocou uma ideia, e de lá eu já iria fazer uma visita ao Ricardo Goedert,
lá no Batera Clube. E aí o Darcy também ia pra lá, já me deu uma carona e foi massa, estendendo aqui essa gratidão também. A receptividade lá do Ricardo no Batera Clube. Eu conheci o QG, conversei com ele, com alguns dos funcionários também, a galera, gente fina, apesar de dentro da correria toda que é, né? Que a gente sabe que é. Mas foi massa conversar, conhecer um pouco da história da loja, em nome dele, né? No nome dele, mas na galera toda que faz o Batera Clube. E saí de lá, claro, também com alguns presentes. Outro cara que eu pude encontrar, uma amizade que o podcast, que a bateria e que a música me trouxe, me proporciona, o Luiz Barbosa. Ele que participou aqui do Repercuta, a gente fez amizade, ele que é de Braga, mas está em São Paulo há muito tempo. E aí eu encontrei com o Luiz, a esposa dele, a Suzana. A gente saiu também, se encontrou num bar, jantou. Nesse bar, inclusive, o cunhado dele tava tocando lá com a banda. E aí ele deu uma canja, também tocou. Conheci o baterista da banda também, o Rafa, também gente finíssima. E foi uma noite muito legal, meio que reunindo esse bônus aí. Outros estalos que eu tive também durante a viagem, já aproveitando, eu fui numa exposição Enfim, eu tentei rodar ao máximo, né? Eu fui numa exposição no Memorial da América Latina, um instrumento que me chamou a atenção, marimba de arco, que é um instrumento da Guatemala, inclusive na exposição que é permanente, acredito eu, por ser no Memorial da América Latina, né? Aí tinha cada país representado lá. Na parte do instrumental tinha a marimba de arco, achei massa, bem rudimentar o exemplar que estava lá. E também os tambores equatorianos, que são os tambores ou bombos de Salazaca. Tambores de madeira leve e resistente, com couro estirado e pintado, utilizados pelos percussionistas na procissão da festa de Corpus Christi. Já deu 2 estalos aí. E tem alguns exemplares dos tambores lá, muito massa também. A inserção deles com os figurinos também. Além de guizos, por exemplo, tinha falando do Baile de la Conquista, que também é uma manifestação Guatemala, que conta com guizos e que ganha o nome de sonarreiro, ou chocalho no caso, que são aquelas unhas de ovelha e tal, que a gente costuma usar para fazer efeito. Além de chocalhos também, em bronze e couro, muito massa. Com o Irá eu fui ver a apresentação dele no Jazz Bee, que é uma casa tradicional por lá. E também ele me levou lá na Teodoro Sampaio, que é uma rua tradicional de instrumentos e que já foi muito melhor. Foi o que eu vi, muita gente falando. E por lá eu fui passando nas lojas, a gente encontrou o ateliê do Tibério, que é baterista da banda Árpia, trabalha projetando baterias até hoje. Conheci o Tibério pessoalmente, ele foi muito receptivo. No início eu meio que fui ali trocando ideia na boa, né? Porque todo mundo já chega meio ostensivo. Eu fui com toda a atenção, com todo respeito ao espaço dele. E ele, enfim, acho que você sabendo entrar e sair dos lugares já faz uma diferença danada. Tibério, que também trabalhou com a Pinguim durante muito tempo, um dos caras que tem muita importância para a bateria aqui no Brasil, na época em que não tinha nada, que era só mato. E aí eu gostei porque, além do Tibério dividir muita coisa dele, mostrou as inovações da oficina, coisas com pedais que estava desenvolvendo, uma marca de pratos própria também, a MED, pude tocar lá também. Ele falou um pouco de aros, da importância, da ergonomia, e foi massa porque o Irá, que foi comigo, segundo ele fazia pelo menos uns 10 anos que não conversava com o Tibério. Achei massa de, mais uma vez, enfim, presenciar isso também e fazer parte de alguma forma de encontros, como eu falei no começo do episódio, e também reencontros. Fico bastante feliz e também massa porque as pessoas te tratam de igual para igual, sabe? Assim, eu achei isso legal, eu não senti nenhuma concessão. Nossa, eu vou te conceder aqui, viesse de longe, com cara de menino, que eu tenho um cara de menino. Não, de igual para igual, você tratar as pessoas com respeito, educação, e não forçar uma admiração que não existe e tal, ou forçar demais, também rola isso, né? Superestimar e tal, ou subestimar também. Enfim, seja você e a coisa flui, sabe? Foi isso que eu senti em todos os encontros que eu pude fazer e que começaram na Conecta Mais Música e Mercado, na feira, mas que descambou para vários outros dias também, como eu tô contando aqui para você. Outra exposição que eu pude ver foi lá no Itaú Cultural, de lá da Avenida Paulista. Eu fui com o Irá nesse dia também. Tava rolando uma exposição que uma das sessões era focado em instrumentos de percussão.
que era a exposição Ensaios para o Museu das Origens. E aí tinham tambores, alfaias, rudimentários, barris e muitos instrumentos usados em cerimônias, a exemplo da Jurema, em religiões de matriz africana. Inclusive tinha até memorandos da época lá, e que era voltado, né, para a percussão do Moçambique, voltado para as festas que são vinculadas também a santos católicos, né? Bem primitivos, bem rudimentares, de instrumentos de percussão afro. Eu vou deixar aqui assim, dessa forma, delimitado. Tambor falante, a gente teve alfaia de barril, você vê que era um barril, inclusive. E foi outra exposição interessante. Também na Teodoro, deu para conhecer também o Levi, que é um dos caras que estava lá expondo em das lojas. E conhecer um pouco o trabalho da Mojubá Percussão, um grupo de percussão, que, pelo que eu percebi, se dedica tanto ao ensino do instrumento, como também confecção, e também abarcando a parte histórica para você entender de onde vem tudo aquilo, né? O peso histórico daquilo, coisa que para mim é importantíssima. No Batera Clube eu fiquei abismado com a quantidade de caixas raridade que tem por lá. Assim, tem de tudo. O próprio Ricardo é uma enciclopédia, assim, é o cara que se deixar eu vou usar aqui de referência no Repercuta para sempre, porque tiver uma dúvida, tiver uma referência para falar de algo específico, o Ricardo vai saber falar. E isso é foda, assim, e é massa porque eu ganho, todo mundo ganha, vocês ganham. A gente vai aprendendo mais, né, com quem já tá no mercado há muito tempo, com quem não começou ontem. Pois pense numa viagem, num passeio, sabe? Numa aproximação e numa decisão certeira em participar da Conecta Mais Música Mercado 2023, parabenizando toda a organização, no nome de Daniel Neves, né? E 2024 já foi confirmado, inclusive já saiu data e tal. Muito bom estar perto de pessoas que fazem o que você gosta, e gente que tem história na área, gente que é referência para tu. E não é à toa que as coisas tá aí. Não é questão de ser amigo de todo mundo. A questão não é essa, mas em certa medida você aproxima um pouco mais de cada pessoa, se você souber mais uma vez entrar e sair dos lugares. Outro cara que eu pude encontrar também, que meio que fechou essa excursão desses dias, foi o Fred Barley. Encontrei com ele que estava tocando, ele que participou aqui do episódio 103 do Repercuta. Já é uma amizade que vem das antigas, eu explico com relação a isso no episódio. E foi no último dia, a última noite, antes de voltar para casa, o Fred que toca com a Blues Beatles. Eu fui convidado dele lá no Bourbon Street, lá em São Paulo, uma casa especializada lá, uma casa histórica, inclusive. E vi a apresentação do Fred por lá também, conversou um pouco nos bastidores, ele me levou no palco, me mostrou o set lá, me pediu que eu tocasse e tal, me mostrou um pouco da cozinha dele, dos ingredientes, e a gente estreitou mais esse laço aí pessoalmente. Muito, muito gratificante e muito massa poder encontrar mais pessoas, perceber que o teu trabalho, é o que eu tenho percebido, ele tem importância, as pessoas respeitam, te levam a sério. A partir do momento que você se leva a sério, as pessoas te levam a sério também. A partir do momento que você acredita, as pessoas também acreditam. E mais uma vez, de igual para igual, todo mundo ali, aprendo sempre, e é isso. E também gratificante a cada um de vocês que vem acompanhando aqui o Repercuta, fico grato demais. Tem dia que é um desafio sentar para gravar, mas eu sei que cada vez que sai, cada episódio nasce, é mais um tijolinho nessa jornada toda. E é isso, vamos embora. Esse foi o episódio do Repercuta mais livre, assim, para trazer detalhes, sensações, impressões da Conecta Mais Música e Mercado 2023, junto com essa tour por São Paulo também, mais uma de outras que também virão e vão acontecer. Eu sou Jade Tavares
E esse foi mais um episódio do Repercuta Podcast. Vamos embora.